Volume de um paralelepípedo retângulo. Mas antes de a gente falar do volume de um paralelepípedo retângulo, vamos entender o seguinte, que na maioria dos sólidos geométricos, o volume ele é obtido pelo produto da base, da área da base, pela altura. Ou seja, seria a área da base vezes a altura. Nós temos aqui ó, um polígono. Esse polígono, o paralelepípedo retângulo, geométrico aqui, a área da base dele é um retângulo de largura B e comprimento C. Então, para eu achar a área da base desse retângulo aqui vai ser o B vezes C. E para encontrar o volume, nós vamos precisar pegar essa área da base e multiplicar pela altura, que no caso aqui está sendo representado por A. Então, vai ser B vezes C vezes A. Ou poderia ser A vezes B vezes C, ok? A ordem dos fatores não alteram o produto. Agora vamos para o paralelepípedo retângulo. O que vai acontecer? A gente tem um paralelepípedo retângulo de largura B e comprimento C de área da base. Então, para achar a área da base, basta fazer B vezes C. Está aqui, a área da base. Para achar o volume, vai pegar essa área da base e vai multiplicar pela altura, que nesse caso aqui a altura é A. Então, ficaria assim. O volume é igual a A, que é a altura, vezes B vezes C, que é a área da base. Um exemplo. O paralelepípedo abaixo foi construído com cubos de 1 metro de aresta, ou 1 metro cúbico de volume. Como é que eu faço para achar o volume desse paralelepípedo? Se por acaso já tiver dividido em cubinhos, e eu já tiver a medida do volume desse cubinho, no caso aqui, cada cubo é 1 metro cúbico de volume, eu vou fazer o seguinte, cada cubinho desse é 1 metro cúbico de volume, eu vou somar, vou ver quantos cubos tem aqui na minha base, depois quantos cubos tem aqui no meu topo. Aqui ele tem 4 cubos na frente, 4 no meio e 4 atrás. Então, no total, embaixo, eu tenho 12 cubos. Se eu tenho 12 cubos embaixo, eu vou ter 12 cubos em cima. 12 com 12, 24. Então, o meu paralelepípedo teria 24 cubos de 1 metro cúbico cada cubo. Então, 24 vezes cúbico vai dar os 24 metros cúbicos. Se por acaso o cubo não fosse de 1 metro cúbico, fosse outro valor, bastava multiplicar o 24 pelo volume de cada cubinho que tem aí. Mas e se não aparecesse, só tivesse as dimensões largura, comprimento e altura? Olha o que nós temos aqui. Vamos usar a expressão do volume do cubo, que é A vezes B vezes C. Largura vezes comprimento vezes altura, vezes largura vezes comprimento vezes altura. A minha altura nesse paralelepípedo é 2 metros. A minha largura, 4 metros. E o meu comprimento, 3 metros. Então, basta fazer 2 metros vezes 4 metros vezes 3 metros. 2 vezes 4 dá 8. E 8 vezes 3 dá 24. Metro vezes metro vezes metro dá metro cúbico. Então, meu volume é de 24 metros cúbicos. Agora, falando de cubo, lembrando, um cubo, cada dimensão dele aqui, ó, largura, comprimento e altura, vai dar a mesma medida. E essa dimensão a gente chama no cubo, a gente chama de aresta. A aresta desse cubo tem 6 centímetros. Então, qual vai ser o volume? Então, basta fazer a aresta, vou chamar de A. Se aqui é A, aqui vai ser A. E aqui também vai ser A. Ok? Então, basta fazer largura vezes comprimento vezes altura. Então, vai ser A vezes A vezes A. A vezes A vezes A é a mesma coisa se eu fizesse A ao cubo. Então,
Eu vou pegar aqui o meu cubo, que tem 6 centímetros, eu vou botar 6 centímetros elevado ao cubo. Como é que eu vou fazer para calcular isso? 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 6 vezes 6, 36. 6 sobe 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Então, esse meu cubo tem 216 centímetros cúbicos. Agora, o volume do cilindro. Lembrando, o volume da maioria dos sólidos geométricos se dá pelo produto da área da base pela altura. Ou seja, pegar a área da base e multiplicar pela altura. Mas note o seguinte, o nosso cilindro, a base dele é um círculo. E a área de um círculo, a área da base desse círculo, a área do círculo, é igual a π vezes r ao quadrado. Então, para calcular o volume de um cubo, basta fazer π r ao quadrado vezes h. Lembrando que o h é a nossa altura. Um exemplo, o volume de um cilindro com raio de base 5 centímetros e altura 10 centímetros é. Basta fazer o volume do cubo, que é πr ao quadrado vezes h. O π, lembrando que para efeito de cálculo, a gente vai utilizar 3,14. O R é o nosso raio. Esse aqui é o nosso R. E o H é a nossa altura. O caso vai ser 10. Então, vai ficar assim, ó. 3,14 vezes 5 ao quadrado, porque o raio está ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Para facilitar a nossa conta, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 3,14 por 10. O que é multiplicar algum número por 10? Se o número for inteiro, basta acrescentar o zero. Se ele for um número decimal, a vírgula ele vai voltar uma casa decimal para a direita. Então, 3,14 vezes 10 vai dar 31,4. A vírgula vai vir para cá, para ficar entre o 1 e o 4. E 5 ao quadrado é 25, então vai ser 31,4 vezes 25. 31,4 vezes 25 dá 314 vezes 25 vai dar 7.850, como 31,4 tem uma casa decimal, então uma casa decimal. Então, não se trata de dinheiro, então eu posso descartar esse zero depois da vírgula. Então, quantos centímetros cúbicos vai ter? 785 centímetros cúbicos. Medida de capacidade. O que é medida de capacidade e o que tem a ver com a medida de volume? A unidade mais comum de medida de capacidade é o litro. E um litro ele tem 10 decilitros, 100 centilitros e 1000 mililitros. Agora, qual é a relação que tem a medida de capacidade com a medida de volume? Eu tenho aqui um cubo em que a aresta desse cubo ele mede 10 centímetros, que é a mesma coisa de 1 decímetro. Então, largura, 10 centímetros, comprimento, 10 centímetros, altura, 10 centímetros. Se eu for fazer esse 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, eu vou ter 1000 centímetros cúbicos. Se eu for fazer 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, eu vou ter 1 decímetro cúbico. E se eu for fazer... O que é que isso tem a ver com a medida de capacidade? Significa o seguinte, que 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa de 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa de 1 litro. Então, 1 litro mede 1000 centímetros cúbicos ou 1 decímetro cúbico. Preste atenção, se 1 litro também mede 1000 ml e 1 litro mede 1000 centímetros cúbicos, significa que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 ml. E 1 metro cúbico é a mesma coisa de 10 decímetros elevado ao cubo, que vai dar 1000 decímetros cúbicos. Se 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1000 decímetros cúbicos vão ser 1000 litros. Um exemplo, quantos litros de água há no aquário? Basta fazer primeiro o volume em centímetros cúbicos desse aquário. Aí vai ter 22 centímetros vezes 23 centímetros vezes 11 centímetros. Aí eu tenho 22 vezes 23, dá 506. 506 vezes 11, dá 5.566 centímetros cúbicos. Mas como é que eu transformo isso em litros? Como é que eu transformo? Porque ele está perguntando em litros. É só eu pegar 1 centímetro cúbico é 1 ml. E 1 ml é 0,01 litro. Então, basta eu multiplicar por 0,01. O que é isso? Correr a vírgula para a esquerda 3 casas. Então, 5,5